Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Mais uma lição hoje, lição de número 11, certo? Lição de número 11. Ageu, um chamado para despertar da inércia. Nós vamos iniciar a lição de número 11. Eu queria agradecer a você, sempre está aqui no nosso canal, vendo esse vídeo, né, de auxílio, de subsídio, seja para você professor, seja para você aluno, né, seja para você que sempre nos acompanha. Deus abençoe sua vida, tá? Desde já quero te pedir que você curta esse vídeo, tá? Nos ajude a divulgar esse conteúdo, tá bom? Para poder tomar relevância maior, para que pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus, desse estudo que nós estamos fazendo aqui, tá ok? Lembrando que a revista que nós trabalhamos é da editora Betel, tá? Você que queira acompanhar aí numa escola bíblica dominical, procure uma Assembleia de Deus Madureira, certo? Mais próximo da sua casa. Tenho certeza que você vai ser bastante edificado. Então, olha só. Lição de número 11, Ageu. Né? Estamos falando dos profetas menores. Já estamos em Ageu, tá ok? O textuário diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ageu 1:7. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo precisa estar sempre revendo suas prioridades, se estão de acordo com a palavra de Deus. Muito importante, né? Então, olha só, nós temos três aqui objetivos da lição. Primeiro, mostrar o cenário do profeta Ageu. Segundo, destacar a necessidade do arrependimento. Nós vamos entender esse arrependimento, em que contexto, né, nós estamos inseridos. E nós vamos aplicar essa questão do arrependimento aqui de todo o contexto de Ageu. E terceiro, é extrair lições, né, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Tá ok? O texto referência ele está em Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E ele diz assim: no ano segundo do rei Dário, ou Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Esse é o texto que nós utilizamos aqui como texto referência para nós podermos estar falando dessa lição de número 11 dos profetas menores, tá? Nós já estamos finalizando esse trimestre, essa lição, tá? Estamos no profeta Ageu. As duas próximas lições serão Zacarias e Malaquias, tá ok? Então fique por dentro, tá ok? Dessas lições maravilhosas. Extraímos vários conteúdos que aplicam bastante na vida da gente e para a gente ser edificado, tá ok? Então olha só, introdução. Nessa lição, veremos como Deus, por meio do profeta, repreende, desafia e anima o seu povo. As palavras proféticas mostram uma estreita relação entre a obediência e a bênção de Deus. Então, olha só, nós vamos analisar aqui a questão de como Deus trabalha, né, a sua profecia, como ele usa o profeta, né, para poder, na verdade, trabalhar com o povo. Nós vamos entrar no capítulo 1, no tópico 1, temos 3 tópicos, tá? Como de praxe, temos 3 tópicos. O primeiro tópico ele fala sobre o cenário do profeta Ageu, tá? Então olha só, para a gente poder ter noção, uma introdução do tópico 1 aqui. O nome Ageu significa festivo, né? Ou minha festa de gratidão. Esse é o nome, significado do nome do profeta Ageu. Ageu foi a primeira voz profética, ou seja, o primeiro profeta depois do exílio babilônico. Então, olha só, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são profetas pós-exílio, tá? Pós-exílio.
Isso é muito importante a gente analisar, que o povo agora eles estão regressando, né? Estão regressando do exílio, estão voltando para Jerusalém, e Ageu agora é o primeiro profeta, né, que o Senhor vai levantar para poder transmitir uma mensagem ao povo de Judá, certo? A Jerusalém ali, ao povo de Judá, a tribo de Judá, aos judeus. Tá ok? Então olha só, contemporâneo de Zacarias, nós também vamos analisar, né, a Zacarias na próxima lição, mas é contemporâneo de Zacarias. Eu costumo dizer, já dando um pouco de spoiler, Zacarias ele trabalha mais uma construção espiritual de Israel, né, a construção espiritual da nação, da tribo de Judá, né, e Ageu ele está trabalhando a questão da construção do templo de Jerusalém, né, para que o povo volte, na verdade, a se animar. Nós vamos entender isso aqui um pouco mais à frente. Então, olha só, querendo, né, também trabalhar essa questão dessa introdução, eles também estão associados ao contexto de Esdras e Neemias, tá? Então, nós estamos falando de um pós-exílio, né, babilônico, a qual nós conhecemos, aquele exílio que nós falamos de todos os profetas anteriormente, certo? Sobre o juízo de Deus, que Deus entregaria e Judá não estava ouvindo, né? Tinha as levas, né? Tiveram 3 levas, 3 momentos. O primeiro momento foi Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. O segundo momento foi uma leva maior e meio dessa leva tinha, né, Deus levantou Ezequiel no meio dos cativos, né, como profeta, e Jeremias continuou profetizando, e nesse final, né, no finalzinho aí da terceira leva, ficaram as ruínas de Jerusalém, certo? As ruínas de Jerusalém. Agora, dentro do contexto de Ageu, né, que está dentro do contexto de Esdras, certo? Nós vamos ver o povo regressando do exílio babilônico e tentando se reconstruir o templo, né, moradas, enfim. O povo está em um processo de reconstrução, né, de voltar à sua pátria, de voltar à sua nação. Então estamos dentro desse contexto agora, tá ok? Então olha só, 1.1 ele vai falar o seguinte: conhecendo um pouco mais o profeta. E pra gente, antes da gente entrar no 1.1, pra gente se situar, quando ele cita Ciro, esse Ciro é o Ciro o Grande, né, o rei da Pérsia, certo? Ele domina, ele derrota Nabucodonosor, ele domina a Babilônia e ele, né, ele libera os judeus a voltarem, a regressarem à sua pátria, regressarem à sua nação, e por isso eles voltam, eles saem desse exílio babilônico, eles voltam novamente, né, para sua pátria, para sua nação, né, para sua tribo, para Jerusalém. Tá ok? Então só para a gente entender esse contexto aqui, para a gente se situar um pouco melhor. Então olha só, 1.1 ele fala, conhecendo um pouco mais o profeta. Nada se sabe sobre o profeta Ageu ou seus antecedentes. Provavelmente ele nasceu na Babilônia e foi um dos que retornou do cativeiro junto com Zorobabel. Zorobabel, o atual rei, na verdade chama-se de príncipe, né? Nós vamos ver um pouco mais à frente na lição que ele, de fato, a autoridade de Deus estabelecerá uma autoridade sobre Zorobabel, uma autoridade de rei, né? Outorgará, né, a Zorobabel uma autoridade de rei, de monarca, certo? Mas ele, quando nos primeiros escritos, ele é chamado de príncipe, né? Zorobabel. Então, mas atualmente ele será aí o rei, né, de Judá, tá bom? Então, olha só, segundo decreto de Ciro, Ciro Grande, o rei da Pérsia, certo? Então, profetizou durante o período da reconstrução do templo. Então, nós vamos analisar aqui pontos principais sobre a reconstrução do templo de Jerusalém, tá? Nessa regressão do exílio babilônico. Então, olha só, 1.2, a mensagem do profeta. A profecia de Ageu é uma exortação a começar sem demora a construção do templo, pois não poderia continuar em ruínas por muito tempo, mas deveria ser restaurado para a glória de Deus. Então, ou seja, o profeta Ageu ele é levantado. E por que ele é levantado?
Essa é a questão. O que está acontecendo? O povo regressa, o povo volta, certo? Do exílio babilônico se estabelece, né? Para a gente dar uma pincelada aqui, Dario, né? Ou Dário, depende de como são as pronúncias fonéticas, né? Mas Dario, né? Ele derrota Nabucodonosor, certo? Derrota a Babilônia e os persas dominam a Babilônia, mas eles têm, né, a devida misericórdia ali do povo de Jerusalém ou dos judeus e envia eles de volta à sua nação. Então eles regressam, então eles saem desse exílio babilônico, né, que nós sabemos que esse período durou 70 anos. Então eles regressam, né, voltam para Jerusalém, Jerusalém em ruínas, certo? Porque os babilônicos na terceira leva deixaram ela em ruínas. Então eles voltam para Jerusalém, voltam para suas casas, voltam para a sua nação. E nessa volta, eles se deparam com essas ruínas e eles começam, né, na verdade, a construir, colocar a mão na massa. Só que, porém, eles são impedidos. Há um desânimo muito grande da parte desses judeus, porque eles são impedidos. Esdras, capítulo 4, os capítulos de Esdras, né, entre o 3 e 4 ali, eles vão relatar sobre pessoas que eles até apanham, né, eles chegam a apanhar, né, judeus que estão tentando reconstruir, eles chegam a apanhar para poder parar com a construção, certo? Então eles param com a construção do templo, param com a reforma, com a reconstrução. Então eles abandonam, eles automaticamente eles, né, se desmotivam, desanimam. Então o profeta Ageu, ele é levantado pelo Senhor dentro desse contexto que nós acabamos de falar. Tá bom? Então, justamente para trabalhar o ânimo do povo, justamente para trabalhar a necessidade da reconstrução do templo, porque o templo, ele é o símbolo da presença de Deus, certo? Então esse templo, ele precisava ser reconstruído para a glória de Deus voltar, né, para Jerusalém, para que o povo não só se reconstruísse de uma maneira material, mas também fosse reconstruído, estabelecido, reestabelecido, na verdade, a comunhão e a glória de Deus no meio do povo. Tá? Então esse templo, ele era fundamental, mas o povo estava desanimado, o povo voltando de um exílio, os mais idosos que já conheciam, que já sabiam, né, ou pessoas, se é que tinham, ou pessoas que já viram ou já ouviram, né, sobre o templo, como eram, e se deparar com as ruínas, mas também veio uma nova geração que não sabia o que era e como que era, né, de fato ali Jerusalém. Então eles se depararam com essa dificuldade, com esses empecilhos, e como eles já passaram muitos anos, né, sobre um cativeiro, sobre um peso, uma opressão, agora eles chegam dentro do seu próprio território, sendo oprimidos, né, sendo na verdade ali apanhando justamente, né, sendo na verdade dominados por essas pessoas que não queriam que eles construíssem ou se reconstruíssem, principalmente o templo. Então o desânimo bateu neles, né, eles não quiseram mais. Então o profeta Ageu, ele é levantado pelo Senhor para poder trazer uma mensagem ao povo sobre a importância, a prioridade da reconstrução do templo, e não só a reconstrução do templo, mas o reestabelecimento da glória de Deus em Jerusalém e no meio do povo judeu. Tá? Então esse é o contexto, esse é o cenário e que nós estamos aqui basicamente resumindo o tópico 1. Tá? Mas para poder a gente não deixar de ler, não deixar de passar sobre os outros demais pincelados e alguns pontos aqui, tá? Que eu não estou lendo toda a revista, estou lendo alguns pontos para a gente poder pincelar. Então eu vou estar continuando aqui. Então olha só, ele fala o seguinte, no último ponto aí do 1.2. Deus abençoaria, por outro lado, Deus abençoaria e traria uma rápida e perene salvação ao seu povo, se mediante o esforço coletivo o templo fosse reconstruído. Então existia uma bênção para o povo, certo? Existia uma promessa de bênção para o povo caso esse templo fosse reconstruído. Nós temos um texto que nós conhecemos bastante em Ageu 2:9, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira.
sabe? Então a gente vai analisar que o templo, ele deve ser construído ali, é uma intenção do Senhor que esse templo seja reconstruído, porém, eles param a obra, né? Eles param a obra por inúmeras coisas que acontecem, certo? E uma aplicação interessante é, quantos já pararam a obra, né? Vamos pegar isso para os nossos dias. Quantos já pararam a obra? Quantos já desanimaram? Quantos se afastaram? Quantos abandonaram, né, a obra por desânimo, por muitas outras coisas que já vivenciaram, e o Senhor ele está levantando profetas ainda nesses dias para despertar, para dar uma sacudida. Por isso que o tema fala sobre a inércia, né, sobre estar parado, sobre acomodar, entendeu? Sobre justamente, né, tudo isso que está acontecendo, por eles pararem com a obra, por eles pararem, por eles estagnarem, por eles simplesmente se desmotivarem com todo esse tipo de coisa, né, de perseguição, de desânimos, de apanharem, de serem ameaçados. Então eles param a obra, mesmo eles sabendo que essa obra traria bênção para eles, mas eles não queriam justamente, né, ter essa perseverança em continuar, né, com a reconstrução do templo. Mas vamos lá. 1.3, a convocação à reconstrução do templo. Olha só, a reconstrução do templo teve o seu início assim que os primeiros deportados para a Babilônia começaram a chegar em Jerusalém. Então, logo que eles começaram a ser deportados, começaram a vir, eles já começaram a querer fazer. Então, ou seja, eles já saíram da Babilônia. Isso aqui é muito interessante para a gente analisar. O entendimento é, eles já saíram da Babilônia querendo reconstruir. Eles já saíram da Babilônia voltando para a sua nação querendo reconstruir, porque eles sabiam que Deus ele habitava no templo, certo? Deus, a glória de Deus estava ali. Então eles queriam a glória de Deus porque eles não queriam mais viver, de fato, um cativeiro como eles viveram, da maneira que eles viveram. 70 anos afastados da sua terra, da sua nação, certo? Dos seus costumes, da presença do seu Deus. Então isso foi muito drástico para eles. Mas entenda, e mesmo eles voltando, regressando, eles encontraram empecilhos. Eles encontraram barreiras, eles encontraram dificuldades, certo? Que impediram eles de continuar com a obra. E é justamente esse tema, né, que nós estamos aqui pegando aqui, né, analisando todo esse cenário. Nós estamos dentro do cenário ainda, né? Mas olha só, vamos lá. A forte oposição à obra retardou em muito a sua edificação. Então existiu uma oposição. Nós analisamos no contexto de Neemias, né, que tinha Sabalate e Tobias, né, e os seus encarregados, né, e outras mais pessoas, que Neemias quando também ajudou nessa reconstrução e dos muros, na verdade, também, né? E assim, a gente pega todo esse contexto como nós já conhecemos, né? Neemias, Esdras, né? Profeta Ageu, profeta Zacarias, e nós começamos a analisar que na verdade foi bem difícil a forte oposição que existia contra, né, a reconstrução de Jerusalém, contra o reerguimento de Jerusalém, do povo no meio, né, da sua nação, ali na sua nação, voltando do exílio. Então o Senhor levanta um profeta para poder encorajá-los, trazer ânimo para eles. Olha, tem promessas, né, para quem continua na obra, para que quando essa obra ela for concluída, a glória será descida. Então o Senhor ele está garantindo algo para o povo, ele está falando, olha, isso vai acontecer, se vocês continuarem. Só que o povo, né, infelizmente, eles estavam retraídos. Eles estavam retraídos, mas Ageu se levanta, Deus levanta Ageu para que ele pudesse encorajar esse povo. Tá? Então, olha só. Sobre a pregação de Ageu, ainda no 1.3, a última parte aí do 1.3, o último ponto, sobre a pregação de Ageu e Zacarias, a obra foi reivindicada ou reiniciada dentro de 24 dias, né, alguns vão dizer que entre 3 semanas, né, e a obra do templo acabada em 4 anos. Então a gente começa aqui a analisar que
né? Ageu é um livro de 2 capítulos, né? Depois, quando você tiver tempo, dê uma lida em Ageu, muito interessante. E aqui ele fala que depois o povo, de ouvir, depois quando o povo ouve o profeta, eles voltam a se encorajar e eles, depois de 3 semanas praticamente, certo? Eles retomam, reiniciam, né, todo esse processo de reconstrução e em 4 anos eles terminam o templo. E nós, mais uma vez, recapitulando aqui, o templo ele é muito importante para Jerusalém, para esse povo, porque ele simboliza a presença de Deus no meio do povo. Então, ou seja, isso aqui é muito profético, é muito profundo, que um povo que regressa do cativeiro, regressa da sua escravidão, eles querem a presença de Deus, só que eles encontram empecilhos, eles encontram barreiras para poder reestabelecer a comunhão com essa presença. Agora, aplicando para os dias de hoje, para a nossa vida, quantas barreiras não existem quando nós queremos ter uma vida de comunhão na presença de Deus? Quantas barreiras não se levantam? Quantas oposições do lado do pecado, o inimigo de nossa alma, a carne, o mundo, o sistema mundano, a corrupção, enfim, quantas barreiras não existem? Quantas barreiras não existem para que quebre, para que nos desanime de ter uma vida em comunhão e na presença de Deus. É o que estava acontecendo com esse povo, de uma forma literal, certo? Então vamos lá. Ponto 2, tópico 2. E olha só, a necessidade de arrependimento. Nós vamos entender esse arrependimento. Por quê? Olha só, tem uma introdução aqui do tópico 2. Ageu pontuou em sua mensagem que o povo deveria construir a casa de Deus. Enfim, reconstruir, voltar, né, a ter de fato esse ímpeto pela construção, pela reconstrução, em querer de volta a manifestação da glória de Deus no meio do povo. Eles sabiam que a presença de Deus abençoaria o povo em um todo, tá? Então, olha só, porém eles estavam o quê? Desanimados. Agora, entenda uma coisa, esse desânimo, por que ele fala de arrependimento? Esse é muito interessante a gente analisar essa questão do arrependimento que está sendo colocada aqui na lição. O Anderson, mas eles vieram da Babilônia com a vontade de reconstruir, porém eles foram impedidos por pessoas, provavelmente estudiosos vão dizer que são samaritanos, né? São samaritanos. Quem são os samaritanos? São aquelas 10 tribos do norte, né? Quando houve aquela separação de Israel. Ficou Judá e Benjamim no sul e as outras 10 tribos para o norte. Então estudiosos vão dizer, teólogos, que os samaritanos não queriam que eles se reerguiam. Então eles começaram, né, de fato, ser uma oposição contra a reconstrução. Em outros detalhes, os inimigos da reconstrução, né? Mas o que está acontecendo aqui? Eles estão regressando, certo, do cenário babilônico, do cativeiro. Dario, né, o rei da Pérsia, né, ele havia ali, né, liberado o povo. Então o que acontece? Tudo isso aqui, todo esse contexto, na volta deles, eles estavam com gás para reconstruir. Porém, as oposições apareceram. Agora, com essa oposição, antes do profeta se levantar, o que o povo de Judá fez? Eles deixaram o templo de lado. Opa, se as oposições se levantaram, vamos deixar isso quieto, vamos cuidar das nossas casas, vamos cuidar das nossas coisas, vamos cuidar dos nossos negócios, certo? E o povo se preocupou, passou a se preocupar com as suas casas, com as suas coisas e abandonaram a reconstrução do templo do Senhor por causa da oposição. Aí entra o versículo 3 e 4 do texto de referência que nós lemos. Olha o que o versículo do 3 e 4 diz, do capítulo 1 de Ageu. O versículo 2, melhor dizendo, até o 4. Ele vai dizer o seguinte: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, esse povo diz. Aí ele fala, o povo está dizendo o seguinte. Ele fala para o profeta que o povo está dizendo o seguinte:
não vê ainda o tempo, certo? O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por que eles estão dizendo isso? Que eles começaram a fazer e houve oposições. Então, para eles, o seguinte, essas oposições se levantaram. Então, não é da vontade, vamos deixar isso quieto, porque o Senhor não se manifestou, o Senhor não fez nada, né? Então, não é da vontade do Senhor que a gente reerga o templo e vamos deixar isso de lado. Então, eles mesmo diziam entre si, não é o tempo da gente mexer com a casa do Senhor, vamos mexer com as nossas coisas, certo? Ou seja, a prioridade ela mudou, não era mais a casa do Senhor, não era mais o templo, sabendo eles que o templo reconstruído, né, a presença de Deus reestabelecida no meio do povo, certo? Em Jerusalém toda a nação seria abençoada, mas eles pararam por causa das oposições, por causa, né, de muitas opressões, certo? De muitos ataques. Eles pararam e voltaram a prioridade às suas questões pessoais, certo? Aí olha só, aí ele chega no versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Aqui Deus levanta Ageu. Aqui Deus envia essa mensagem a Ageu. Deus sabia o que o povo estava pensando, Deus sabia como é que o povo estava agindo, quais eram as motivações e intenções do coração. Então Deus levanta o profeta Ageu. E ele fala o seguinte no versículo 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Esta casa que ele está falando do templo. Ou seja, é tempo de vocês habitarem, é tempo de vocês ficarem inertes, né? Parados, acomodados nas casas de vocês, e o meu templo, a reconstrução, o reestabelecimento dele, parado, deserto, sem nada, sem ninguém mexer. É disso que o Senhor está falando. Então é por isso que o tópico 2 ele fala de um arrependimento. O que é um arrependimento? A gente precisa ter essa noção, essa distinção do que seja arrependimento, que arrependimento não é remorso. Mais uma vez a gente toca nessa tecla. Arrependimento é o reconhecimento de um erro. É o reconhecimento de erro, de que nós estamos errados e precisamos mudar esse cenário. Certo? Opa, eu estou errado. Não é isso aqui. O Senhor não se agrada disso aqui. Então por isso que essa mensagem de arrependimento, por isso que essa mensagem que o próprio comentarista fala na lição sobre arrependimento, é justamente para que o povo pudesse reconhecer que a prioridade que eles estavam dando às suas coisas era errada. Não que eles não deveriam fazer, porém a prioridade é o Senhor. É a mesma coisa quando Jesus ele chega em Mateus capítulo 6, versículo 33, dizendo, mas buscai em primeiro prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Certo? Todas estas coisas que ele disse no contexto, comida, bebida e vestimenta, necessidades básicas, elas serão acrescentadas. Então, o que ele está dizendo aqui é que a prioridade ela foi invertida. Ou seja, vocês deixaram de buscar, vocês deixaram de estar no meu templo, sendo que na verdade foi eu que libertei vocês do cativeiro, eu coloquei vocês por merecimento, porque vocês mereceram, mas eu libertei vocês do cativeiro. Permiti vocês voltarem e agora vocês deixam minha casa deserta? Vocês voltaram para suas casas, vocês voltaram para a terra dos seus ancestrais. Vocês estão aqui no lugar, eu estou levantando o profeta e falando com vocês. E vocês vão deixar minha casa deserta? Vocês vão deixar a prioridade da presença? Isso aqui é muito forte. A Ageu ele trabalha um contexto muito forte. Então aqui Deus está chamando o povo, despertando o povo para a prioridade da presença, para a prioridade de restabelecer uma comunhão na presença de Deus. No templo que simbolizava a presença de Deus, a manifestação de Deus no meio do povo, certo? Então era disso aqui que estava se tratando. Falar sobre a fidelidade do povo na prioridade, sobre o sucesso do povo na construção e na conclusão do templo, porque o sucesso deles na conclusão do templo era a bênção sobre eles em todas as áreas. E a fidelidade que o Senhor, na verdade, ele estava transmitindo a mensagem para o povo, usando o profeta Ageu para transmitir para o povo, é para que eles pudessem ter a fidelidade na prioridade. E às vezes, muitas das vezes, nós não estamos tendo a fidelidade na prioridade.
a nossa prioridade ela tem se corrompido, porque muitas vezes a gente muda a prioridade da vida da gente, né? Quantas vezes você já pensou, eu vou deixar isso quieto, sabe? Tá sendo difícil demais, é muita gente se levantando, é muita gente falando contra, é muita gente no contra, é muito porém, sabe? Você quer abandonar, você quer deixar, quem não? Quem nunca, né? Então, na verdade, o que o Senhor quer ver em nós é a fidelidade na prioridade. E o povo não tinha colocado a fidelidade na prioridade. Na verdade, eles voltaram-se, eles aproveitaram do desânimo, aproveitaram, né, das oposições e usaram isso como desculpa para poder, na verdade, burlar ou corromper a fidelidade na prioridade. Então isso é muito perigoso, tá? Porque na verdade existe uma ordem de bênção na conclusão da obra, certo? O próprio Senhor fala que abençoaria, certo? Agora acontece também uma coisa com eles, o seguinte, Deus vai trabalhar com eles aqui em Ageu, ele vai falar sobre uma seca, ele vai falar sobre Deus reter o fruto, certo? Por quê? Porque eles simplesmente quiseram ficar na casa deles. Ou seja, se vocês quiserem mudar a prioridade, vocês não terão bênçãos. Só terá bênção se estiver na minha presença. Fora da minha presença não tem bênção. Só tem bênçãos se estiverem envolvidos na prioridade da minha obra. Na prioridade de estabelecer e de reestabelecer comunhão com a minha presença. Então a bênção ela está relacionada. Antes, mas isso é no Antigo Testamento. Não, isso é um princípio bíblico. Qualquer pessoa, você acha que Jesus, quando ele veio morrer na cruz, para poder nos reestabelecer, 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 5, né, a partir do versículo 17, ele fala sobre o ministério da reconciliação. E quando ele fala do ministério da reconciliação, ele está falando o seguinte: agora os pecados de vocês não foi imputado, não foi jogado, né, na cara de vocês mostrando os seus pecados. Não, eles foram pagos, vocês foram justificados e vocês foram reconciliados. Ou seja, agora vocês têm comunhão de novo. Vocês estão diante da presença de Deus. Ou seja, se como ele fala em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que ele vai falar que, do versículo 10 em diante, que ele vai falar que agora nós temos todas as riquezas, né? Somos ricos, temos acesso a essas riquezas nas regiões celestiais, entendeu? Então ele está falando de um reestabelecimento. Ele está falando de uma comunhão. Então esse povo, se eles não tivessem estabelecido uma comunhão com Deus, eles não seriam abençoados. Eles não voltariam a prosperar. Então não é só um contexto de Ageu, é uma aplicação de princípio bíblico em geral, até os dias de hoje. Quantas pessoas já quebraram prioridades? Quantas pessoas já romperam com a prioridade da presença de Deus e não tem como, não vai viver prosperidade. Não vai viver uma vida de sucesso ou frutífera se você quebrou uma prioridade com o Senhor. Não tem como. Tá? É disso aqui que o profeta Ageu está incumbido, né, na sua missão de transmitir ao povo para que eles se arrependam desse quesito, dessa corrupção da prioridade. Tá? Então vamos lá. Na verdade eu já falei aqui o ponto 2 todinho, certo? Mas para a gente poder ter noção aqui 2.1, o povo obedece à ordem de Deus. Então, ou seja, o profeta Ageu entra com essa mensagem daquilo que a gente acabou de falar aqui, comentar. Então ele fala assim, o recomeço da obra foi por volta de 3 semanas, né, após a ordem de Deus. Aquele povo que havia voltado do cativeiro da Babilônia era um povo diferente daquele que havia morado ali, né, antes da destruição de Jerusalém. As muitas experiências amargas em terras estrangeiras fizeram com que desejassem o regresso à terra natal, certo? Então, ou seja, eles quiseram voltar justamente para Jerusalém. Eles viveram muitas coisas amargas, muitas coisas difíceis, certo? Então, quando eles voltam a topar mais uma coisa difícil, qual é a consequência disso? É eles se retraírem. Mas o Senhor não queria que eles se retraíssem, porque o Senhor estaria com eles na obra. Mas enquanto eles estivessem na obra, agora, abandonar a obra? Não, né? Bora lá, bora continuar. Então, olha só, 2.2, o novo templo, né? Depois de que o povo foi exortado a considerar os seus caminhos e a construir o
templo de Deus, o Senhor assegurou que se agradaria dele, nele seria glorificado, e ele usa Ageu 2:9, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, né? Então olha só, mais para frente aqui ele fala o seguinte, ó, no entanto, a simplicidade deste segundo templo, comparada à majestosa obra de Salomão, trouxe tristeza aos idosos que tinham presenciado a grandeza do primeiro templo. Né? Está lá em Esdras 3:12, fala sobre isso. Ou seja, logicamente que eles não tinham todo o recurso, porque nesse processo do cativeiro eles foram despojados, foram saqueados, né? Foram levados às suas riquezas. Então, logicamente que o templo ele não seria construído, né, naquela majestosa arquitetura como Salomão ele construiu, mas seria uma construção singela, né, uma construção mais menos majestosa, menos, vamos usar a palavra luxuosa, que na verdade não seria a correta, mas dentro do nosso contexto português brasileiro, certo? A gente consegue entender melhor o que seria. Então, sem, né, aquela suntuosa, né, construção, mas na verdade essa segunda casa, esse templo que está sendo reconstruído, logicamente ele não seria, né, equiparado como aquele que Salomão construiu, certo? Mas o que Deus garantiu é, mesmo que não seja na equiparação de valor em ouros, em pedras preciosas ou outras coisas más, mas a glória de Deus estaria ali. Isso é o importante. Às vezes a gente procura algumas coisas bonitas demais, perfeitas demais, mas não tem a presença de Deus. O que importa é ter a presença de Deus. E Deus falou que ele se manifestaria, e ele mesmo disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ainda que a primeira foi majestosa, foi, né, belíssima, mas se a segunda não for singela, mas a minha glória se manifestará de uma maneira muito maior como da primeira vez. Isso era o importante e isso bastava. Tá? 2.3, Deus promete abençoar o povo. A história do povo era de escassez, mas seu futuro seria de bênçãos. Eles estavam vivendo momentos muito complicados, para o seu regresso, ter que recomeçar. Recomeços nunca são fáceis, certo? Em todas as áreas da vida, em todos os âmbitos da vida, recomeços não são fáceis. Porém, o Senhor disse que estaria com eles e o Senhor diz que está conosco em todos esses recomeços, certo? Então, aqui o Senhor garantiu para eles que ele estaria com eles nesses recomeços. E no finalzinho aqui, do 2.3, ele diz: sua palavra se cumpriria, dando-lhes bênçãos que tanto desejavam e precisavam em seus campos como sinal de renovo e graça. Deus abençoaria. Ou seja, se eles se mantessem fiéis, certo? À reconstrução do templo, fiéis à obra, fiéis à prioridade da presença, Deus ele recompensaria o povo, Deus abençoaria os seus campos, Deus abençoaria, né, o seu plantio, Deus abençoaria a sua terra, então enfim, Deus abençoaria todas as áreas de suas vidas, certo? Assim serve para nós também, que quando nós entendemos que nós precisamos dar prioridade à presença de Deus, a estar com o Senhor, ele abençoa todas as áreas de nossas vidas, tá bom? Por último, o último tópico, tópico 3, tá? Ageu para hoje. Olha só, ele diz assim: Ageu encontrou um povo desanimado para a reconstrução de uma obra que já havia começado a ser feita há alguns anos após a volta do exílio babilônico. Mas o povo se intimidou com a oposição dos inimigos, certo? Então eles haviam se intimidado e eles conseguiram intimidar. Então o povo de Judá, os judeus, estavam fragilizados pelo cativeiro, certo? Mas o Senhor levantou um profeta para encorajá-los. Olha só, mas além de desanimados, intimidados e sem recursos, imagina esse cenário,
Aí às vezes as pessoas dizem, mas tem razão, até eu ficaria desanimado. Sim, mas o Senhor, ele não olha como a gente olha. Antes eu não tenho recursos, o Senhor tem recursos. Antes eu estou desanimado, mas Ele pode ser o seu ânimo. Antes eu estou intimidado, mas Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que te faz vencer a guerra. Israel havia se esquecido, ou Judá, né, na verdade, havia se esquecido de quem era o Deus, né, de quem era o Deus de Israel, o Deus que lhes fez a promessa. Tanto que Esdras tem um trabalho muito fundamental nessa parte do regresso, certo, do povo do exílio, justamente para Jerusalém, que é voltar a falar da lei. Foi um dos maiores avivamentos de Israel, porque eles voltaram a entender os princípios, a entender, né, que o Senhor estava com eles, a rever as promessas, certo? Então o povo voltou a ter esperança. Então isso foi muito importante nesse período que eles chegaram destroçados do cativeiro, destroçados. Então olha só, vamos lá. 3.1, prioridades erradas, né? Eu vou só pincelar aqui esses pontos, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas prioridades erradas, olha só, o cenário era de abandono da casa do Senhor, enquanto os mais ricos construíam suas casas. Então as prioridades erradas, o templo era o centro religioso da vida do povo. Ele significava a presença de Deus entre o povo de Israel. Então, ou seja, aqui ele vem trazer a mensagem de arrependimento, aqui o profeta se levanta para mostrar que o povo estava errado em abandonar a obra do templo e não permitir, né, ou não querer viver a glória de Deus que Deus estava querendo manifestar, entendeu? Então o povo estava errado, a prioridade, eles tomaram outras prioridades. A gente precisa também trabalhar isso na nossa vida. Quais prioridades nós temos abandonado? Quais prioridades nós temos negociado? Isso é uma pergunta retórica para que a gente mesmo responda a nós mesmos. Qual é a prioridade que você tem abandonado? Qual é que você negociou? Qual é a que você permitiu que se corrompesse ou se perdesse ao longo do tempo? Né? Qual é a prioridade que você deveria estar dando nesse exato momento para o Senhor e para a sua presença? Né? 3.2, a importância do encorajamento mútuo. Ou seja, Ageu ele não estava encorajando uma ou duas pessoas. Ageu ele estava encorajando uma nação inteira, certo? Então Ageu ele conseguiu, pelo Espírito de Deus, pela capacidade do Senhor, ele transmitiu essa mensagem e todo o povo se sentiu encorajado. Todos nós, eu sei que existem momentos difíceis na vida da gente, mas o Senhor sempre tem os seus profetas, sempre tem pessoas cheias do Espírito Santo para nos encorajar, certo? A continuar a fazer a obra, a continuar a fazer a sua vontade. E o 3.3, certo? O 3.3, promessas valiosas de Deus. Existia uma promessa e essa promessa Deus estava reestabelecendo Judá, e existia a promessa do Messias vir da tribo de Judá, certo? Então o Senhor estava reestabelecendo o povo, reestruturando o povo, era um recomeço, e dentro desse recomeço existia uma promessa, certo? O Senhor abençoaria esse povo, o Senhor estruturaria novamente, ele se manifestaria novamente, e o Messias viria através desse povo, certo? Então, uma mensagem interessante que a gente aprende nesse 3.3 e na verdade com o livro de Ageu e com essa lição de Ageu é que as promessas do Senhor, elas não voltam atrás. O que o Senhor proferiu, o que o Senhor prometeu, ele cumpre, certo? E o Senhor, ele está nesse momento de recomeço, ele está lembrando, olha, eu tenho promessas com vocês, certo? Eu ainda mantenho a minha palavra de pé. Eu sou o mesmo, eu não mudei. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar até aqui conosco, tá bom? Que Jesus continue te abençoando poderosamente.